O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Ângelo Luiz Scherer no programa de pós-graduação em Biologia da Unicinos. A tese investigou a biologia de aves costeiras migratórias. Bom, Ângelo, no bloco anterior você já começou a falar um pouquinho sobre a metodologia, que na verdade você precisou se apoiar em metodologias diferentes, né? Por quê? Porque o nosso objetivo era responder a várias perguntas distintas, né? Então, a gente se utilizou desde a biologia molecular, fazendo uso, né, de amostras biológicas e estudar variabilidade genética e morfismo sexual a partir, né, do DNA. E a gente usou também censos, né, de aves costeiras e determinação, né, entre os diferentes hábitats, né, onde elas se alimentam, e coletamos nesses locais macroinvertebrados, que são as presas, né, das quais as aves se alimentam, para ver qual é a relação onde cada espécie vai se ocorrer em maior densidade, para poder focar em ações de manejo, né, nessas espécies de forma mais adequada posteriormente, né? E como é que foi essa busca por materiais, Ângelo? Explica pra gente. A metodologia a gente adequou de outros estudos que foram aplicados na América do Norte, onde são já bem conhecidos, e a gente coletou então as presas, identificou, né, qual é a espécie, quando possível, e agrupou elas para ver os hábitos alimentares, né, das espécies entre os hábitats e relacionar, né, as densidades com as densidades das presas. E a gente pôde observar, né, que cada espécie de ave costeira ocorre em maior densidade, onde ocorre sua presa alimentar em maior densidade também, quando essa está disponível, né, nesse local, seja por nível de água que está muito alto, então ela acaba procurando outro habitat onde aquela presa também vai estar em maior densidade disponível. E sobre a sua ida a campo, quer dizer, foram 4 saídas com 10 dias para cada, né, na Lagoa do Peixe. Como é que você se organizou, então, para poder fazer essa saída? Essas saídas a campo foram planejadas previamente, né? E como lá a estrutura do parque é muito precária, a gente se utilizou de uma antiga escola que tinha da comunidade de pescadores e ficamos acampados lá. Então, todos os materiais a gente teve que levar para lá. Precárias em que sentido? Explica pra gente, Ângelo. A infraestrutura não existe, na verdade, né? Então, a gente teve que levar a nossa água, alimentação, energia, materiais de consumo, materiais de trabalho, montagem de um laboratório para trabalhar com os animais, porque capturar as aves não é simplesmente ir lá pegar o bichinho na mão e trabalhar com ele. Tem que se proteger também, porque como as aves são migrantes de longas distâncias, elas podem, inclusive, né, estarem contaminadas ou portar algum vírus que possa nos infectar, ou também o pesquisador infectar aquela ave. Então, a gente teve que levar vários materiais, né, de proteção para evitar que a gente se contaminasse também. E foi uma equipe de quantas pessoas? Geralmente, em torno de 6 a 8 pessoas que trabalhavam durante a noite para fazer as capturas, e conforme íamos capturando, né, as aves, a gente já ia coletando as amostras, anilhava, né, os bichos, né, colocava uma marca de identificação, e depois o indivíduo era novamente soltado na natureza, próximo ao local de coleta. Até era isso mesmo que eu ia perguntar, quer dizer, como é que vocês se organizavam, então, durante esses 10 dias, para que o trabalho realmente saísse certo? Como é que era a rotina de trabalho de vocês? A gente formava grupos, então as redes de neblina deveriam ser vistoriadas, né, pelo menos a cada meia hora ou de hora em hora, para ver se havia algum indivíduo na rede. Então, formava duplas que vistoriavam as redes,
e as demais pessoas ficavam num laboratório já fazendo as coletas biológicas, né, dos indivíduos que eram trazidos, né, do campo. E essas 4 saídas, elas já estavam pré-determinadas? Ou vocês, à medida que faziam uma saída, viam a necessidade de fazer uma nova saída? Não, os 4 períodos já estavam pré-determinados, né, na metodologia. Então, a ideia era contemplar 2 períodos, né, no início da primavera, quando as aves costeiras migratórias chegam até a América do Sul, e os outros 2 períodos antes delas emigrarem para a América do Norte, então no outono, justamente para ver diferenças, né, nos parâmetros morfométricos, né, das aves costeiras também. E vocês passaram por algumas dificuldades, Ângelo? Quer dizer, tinha toda essa questão da infraestrutura, claro, vocês estavam preparados para enfrentá-la, mas em alguns momentos inesperados aconteceu alguma coisa nesse aspecto? Teve vários eventos, né, mas assim, um que chamou... E que faz parte desse momento, com certeza. Com certeza, sempre em trabalhos em campo, sempre ocorrem situações que têm que ser contornadas, inesperadas. Né? Uma dessas foi o carro que a gente estava utilizando, que era da Unicinos. Nós estávamos andando na praia e a gente acertou uma pedra que tinha na praia e estourou o cárter. E a gente ficou empenhado em torno de 10 quilômetros longe do acampamento. E o celular não funcionava. Então, era umas 3 da manhã e a gente estava com mais de 50 aves, né, nas nossas caixas e começamos a caminhar em direção ao acampamento. Quando havíamos caminhado umas 2 quilômetros mais ou menos, a gente subiu numa duna e conseguiu telefonar para um guarda-parque lá da Lagoa do Peixe. Para socorrer vocês? E esse nos socorreu e veio lá da casa dele e nos levou até o acampamento. Então foi assim um transtorno bem grande que a gente teve que depois acionar o seguro para resgatar o carro. E como nós também ficamos sem carro, ficou bem trabalhoso, né? Mas faz parte. E como é que também conseguiu o apoio para vocês conseguirem fazer essas saídas a campo? Enfim, exige toda uma estrutura, como você mesmo comentou. Como é que é conseguir isso? Esse é um ponto chave, né, para conseguir fazer qualquer trabalho de campo, né? Porque a quantidade de materiais que você precisa para se estabelecer é grande. Então, havia um projeto, né, que era financiado pela FAPERGS, que é a agência de fomento aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente utilizava recursos desse projeto para custear, né, os materiais de campo para realizar, né, as coletas. Tá certo, Ângelo. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Ângelo Luiz Scherer, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?